O esquema representa um circuito elétrico composto por uma bateria ideal de força eletromotriz, faltou aqui o E, né? Força eletromotriz E, ok? E três pequenas lâmpadas incandescentes idênticas. Supondo que as resistências das lâmpadas sejam constantes, se o circuito for interrompido num ponto P, o brilho... Tarará. Pessoal, o que está acontecendo aqui, ó? Deixa eu copiar essa imagem aqui rapidinho, já para eu jogar ela aqui para esse lado. Vamos lá, ó. Deixa eu só colocar ela aqui rapidinho. Tá, bora. Aqui, ó. Show. Pronto, aí, ó, que a gente avalia ela daqui a pouco, né? Deixa ela aqui no cantinho. Show. Bora lá, então. O que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar o brilho da lâmpada L1 e L2 e o que acontece com ela, com o circuito aberto e o circuito fechado, beleza? E, inicialmente, ela está com o circuito fechado, mas aí ela vai fazer o quê? A gente vai interromper no ponto P, ou seja, a gente vai abrir o circuito no ponto P, né? E aí a gente tem que avaliar o que acontece com o circuito, com o brilho do circuito. Vamos lá, então. O que vai estar acontecendo aqui, ó? Quando a gente abre esse circuito, Hugo, o que acontece quando a gente abre esse circuito? Quando a gente abre esse circuito, automaticamente, nesse caminho aqui, ele não tem mais como passar corrente elétrica, né? Nem por aqui, nem por aqui, não tem mais corrente elétrica. Ou seja, se não está no circuito fechado, esse termo todo aqui, ele some do meu circuito. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar aquele termo, ó, do meu circuito. Tá aí, ó. Deixa eu tirar ele aqui do meu circuito. Já que agora a gente não tem mais ele porque não tem mais um circuito fechado, ok? Então, deixa eu tirar ele aqui rapidinho, ó. Tanta. Show, Hugo. Beleza. Tá bom. Então, já sei que não faz mais parte do meu circuito. Beleza. Então, já tá indo no caminho certo. Ok. Mas, Hugo, aí agora, o que a gente tem que fazer? Vamos avaliar primeiro o brilho de antes e depois a gente avalia o brilho de depois, ok? Antes, o que está acontecendo, Hugo? Antes, a gente tinha uma corrente elétrica passando por aqui, né? Vou chamar de I, essa corrente elétrica. Tá aqui, vindo a corrente I por esse caminho. E aí, essa corrente elétrica é a corrente elétrica total, certo? Tá aqui, ó, corrente elétrica total. Quando chega nesse ponto bem aqui, o que acontece com a corrente, Hugo? Ela vai se dividir. Então, vai vir uma I sobre 2 para cá, já que são resistores iguais, e uma I sobre 2 para cá, porque são iguais, ok? Beleza, Hugo. Pensa comigo, olha só. Eu tenho dois resistores iguais associados em paralelo. O que vai acontecer com essa resistência dos dois aqui? Daqui, então, a gente tem uma resistência que vai ser R sobre 2. Professor, como assim? Se eu tenho aqui R e aqui eu tenho um R, significa que a resistência equivalente de quando elas estão em paralelo vai ser a mesma coisa que requilinha aqui vai ser igual a R sobre 2. Ou seja, essas duas resistências aqui associadas em paralelo é a mesma coisa que uma única resistência que vale R sobre 2, ok? Se eu tenho aqui R sobre 2 mais R, eu tenho uma resistência elétrica e aí ela vai gerar, né, essa corrente elétrica do circuito, ok? Isso é muito importante. Por quê, Hugo? Porque quando a gente avalia agora esse outro circuito, deixa eu subir aqui um pouquinho, ó, esse circuito aqui, como é que vai ficar a resistência do meu circuito? Aqui vai valer R e aqui vai valer R. Professor, quanto que vale a resistência do meu circuito agora? Quem que é maior? Quem que é maior? Se a gente colocasse aqui, ó, R sobre 2 mais R, ou se a gente coloca R mais R. E aí, quem que é maior? R mais R ou R sobre 2 mais R? Vou até anotar isso. Quem é maior? R sobre 2 mais R ou R mais R? E aí, quem que é maior? Claro que a gente batendo o olho nessas duas somas, né? A gente verifica que esse resultado aqui, ele é maior do que esse resultado. A gente verifica que R mais R é maior. A resistência do circuito é maior. Então, se essa resistência do circuito aqui ela é maior, significa que a corrente que passa por aqui ela vai ser menor. Professor, como que ela é menor? Lembra do URI? U é igual a R vezes I. Tá aí, ó. A fonte de tensão é a mesma, né? Para os dois. Professor, quanto é que vale? Vale aquele epsilon, né? Tá ali, ó. Da própria bateria, ok? Professor, e a resistência do circuito vale quanto? Aqui nesse caso, ela vai ter uma resistência que vai ser de 2R, ok? Eu vou identificar aqui que vai ser a resistência equivalente. Show. Então, como é que vai ficar
a corrente aqui ela vai ter, como vai ter uma resistência que é maior, a corrente elétrica ela vai ser menor. Está representada aqui, ó. Vou até botar ela bem pequenininha para identificar que a corrente elétrica aqui ela vai ser menor. Tá aí, ó. Essa é a corrente elétrica, ó, bem pequenininha. Enquanto aqui a gente vai ter uma corrente elétrica que vai ser maiorzona, tá? Então tá aí, ó, só para identificar, ó. Aqui está sendo maior que nesse, ok? Então, de cara, o que vai acontecer com o brilho dessa lâmpada? Quando a gente abre aquele ponto P, daqui para cá, o brilho da lâmpada 1, então, ele vai diminuir. Hugo, como é que eu sei que ele vai diminuir? Potência igual a resistência vezes corrente elétrica ao quadrado. Se a gente... Eita, apaguei sem querer aqui. Pronto. Se a gente diminui essa corrente elétrica, significa que a potência ela também vai diminuir, ou seja, o brilho também diminui, ok? Então, quando a gente abre o circuito, a lâmpada 1 diminui o brilho. Bora analisar as alternativas? De cara, a gente já pode descartar essas 3 alternativas. Então, a gente fica somente entre essas duas bem aqui, ok? Então, a gente tem que avaliar agora entre essas duas. Vamos lá. L2 agora. Como é que vai funcionar o brilho da L2? Eu tenho que determinar antes, então, qual que era a corrente que passava na lâmpada 2. E aí a gente determina quanto que vale esse brilho dela, né? A potência dela, antes e depois. Então, bora lá calcular. O de depois está mais fácil, então eu já vou calcular esse de depois. Como é que vai funcionar, Hugo? A potência de depois vai ser o quê? Primeiro vou determinar a corrente elétrica. Então, deixa eu trazer aqui para a esquerda, só para eu não ficar na frente. Aí, ó, show. Como é que vai ficar, Hugo? A corrente elétrica, o epsilon, né, vai ser igual à resistência equivalente desse circuito aqui. A gente tem duas resistências associadas em série. Então, aqui vai ser 2R vezes a corrente. A corrente, então, vai ser igual a epsilon sobre 2R. Se a gente quiser calcular a potência dessa lâmpada, como é que vai fazer, Hugo? Eu vou aplicar o potência igual a R e ao quadrado. Então, aqui nessa lâmpada vai ficar como? Lâmpada L2, ó. Potência vai ser igual R vezes a corrente agora. A corrente vai ser epsilon sobre 2R, tudo isso ao quadrado. Salva essa informação, porque a gente vai precisar comparar com o circuito fechado agora, ok? Então, bora lá. A gente determinou, então, para a lâmpada quando está no circuito aberto. Agora a gente vai para o fechado. No fechado, o que a gente tem aqui? A gente viu que a resistência equivalente entre essas duas valia R sobre 2. E para determinar a resistência total do circuito, é só somar com R, né? Porque a gente vai ter aqui essas duas em série com essa terceira, ok? Então, bora lá. A resistência equivalente, então, quando o circuito está fechado, vou até identificar aqui, ó, fechado. Fechado. Vai ser igual ao quê? Resistência equivalente vai ser igual a R sobre 2 mais o R daquela resistência em série. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 3R sobre 2, beleza? E agora, o que eu faço? Eu vou aplicar o URI para a gente identificar a corrente total do circuito. Então, bora lá. Aplicando o U é igual a RI, a gente vai ter a DDP sendo epsilon, que é a própria bateria. A resistência é equivalente, que a gente viu agora que é 3R sobre 2, vezes a corrente total do circuito. Então, a corrente vai ser igual a 2 epsilon sobre 3R. Essa é a minha corrente elétrica. Se eu quiser a potência na lâmpada L2. Professor, como é que vai fazer o cálculo da lâmpada L2? Lembra que potência é igual ao que, Hugo? Potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Nesse caso aqui, quanto que vale a corrente? A corrente eu tenho que tomar cuidado, porque nesse caso aqui, a corrente ela vai ser I sobre 2. É aquela corrente que eu tenho o total do circuito dividida por 2. Então, como é que vai ficar? Eu vou pegar essa corrente que a gente calculou e vou substituir naquela equação da potência. Só que eu vou ter que dividir por 2, porque lá na nossa interpretação gráfica do problema, a gente viu que tinha que dividir ela por 2. Tá, então bora lá. Potência vai ser igual a R vezes... Professor, quanto é que vale o I? Tá aqui, ó. Eu vou copiar e colar lá, tá? Tá aqui. Copia. Eu venho para cá e colo aqui, ó. Pronto.
Só que isso aqui tem que estar ao quadrado. E eu tenho que lembrar o quê? Que eu tenho que dividir isso aqui por 2. Hugo, por que de novo está dividindo por 2? Por conta da análise do meu circuito. Então, essa potência vai ficar como, Hugo? Potência vai ser igual a R vezes epsilon sobre 3R, tudo isso ao quadrado. E agora a gente avalia o que acontece com o meu circuito, tá? Com o brilho da lâmpada. Então, bora lá. Deixa eu marcar isso daqui. E a gente vai comparar agora. Pensa comigo. Daqui para cá, o que aconteceu com essa minha corrente elétrica? Ela aumentou ou ela diminuiu? Antes eu tinha epsilon sobre 3R, ou seja, era uma corrente elétrica que estava baixa, certo? E aí a gente passou para epsilon sobre 2R. Tá aqui, ó. A gente aumentou aquela corrente elétrica. Se a gente aumentou aquela corrente elétrica, o que acontece com a potência? Ela aumenta. Hugo, não consegui visualizar isso, ó. Eu tentei ver, mas eu não consegui. Pensa no seguinte. O epsilon sobre R, ele está sendo constante, não é? Beleza. Se a gente for verificar aqui, nessa equação, a gente também tem epsilon sobre R. Tudo bem? Então, o fator que está mudando entre eles vai ser o quê? É esse termo bem aqui, ó, que está acompanhando o epsilon sobre R. Nesse caso, vale 1 sobre 2. E nesse caso aqui, vale 1 sobre 3. E aí, quem que é maior? 1 sobre 2 ou 1 sobre 3? 1 sobre 2 não é maior? Então, se esse valor aqui ele é maior, significa que a corrente é maior. Esse resultado todão aqui ele é maior. Se esse resultado todão ele é maior, significa que essa potência aqui também ela é maior. Ou seja, esse carinha aqui ele aumentou o brilho quando a gente abriu esse circuito. Ou seja, a gente vai ter que a lâmpada L1 diminuirá o brilho e a lâmpada L2 aumentará o seu brilho, ok? Essa foi a análise do circuito completa, beleza? Bora para a próxima.